Uma boa tarde a todos. Falamos aqui da Covilhã, através da página dos cristãos presbiterianos da Covilhã. Mais um domingo, onde nós reacendemos a nossa esperança e onde nós podemos nos reunir para meditar na palavra de Deus, que é o alimento naturalmente da nossa vida. E nós convidamos a você, onde você está, a também tomar a sua Bíblia e que nessa tarde juntos possamos partilhar destes episódios magníficos, especialmente hoje, quando estamos envoltos das festas natalinas. Nós estamos nesses dias, desde 4 domingos, estamos a falar do Advento e hoje nós vamos falar especialmente sobre a importância do Natal na nossa vida como evento histórico. Nós também hoje queremos ressaltar que para a União Europeia e especialmente Portugal é um dia muito especial, quando Portugal começa a vacinar os seus habitantes devido a essa pandemia do Covid-19. Isso temos que render graças a Deus pela expectativa que temos de que essa vacina ela poderá cooperar no abrandamento dessa pandemia. Portanto, eu convido a você, seus familiares, a todos os nossos irmãos, amigos, covilhanenses, aqueles que não são covilhanenses, aqueles que estão aqui na Covilhã e aqueles que estão a assistir à transmissão desde os vários lugares, os mais remotos, não é? Nós temos brasileiros, temos angolanos, temos irmãos e amigos que estão no continente africano e também na Rússia. Temos vários outros irmãos e irmãs que estão a assistir essa transmissão. Mas o fundamental é que nesse dia nós, olhando para a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus, possamos reacender a nossa esperança. E hoje, então, como bem disse, eu estava preparando uma meditação sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos a celebração do Natal na sexta-feira e hoje ainda estamos a partilhar destes eventos magníficos de nosso Senhor na história. E então eu gostaria, nesse momento, de orar, sobretudo agradecer a Deus por mais esta semana que passou e pela semana também que virá, não é? Então, eu gostaria de convidar você que pudesse baixar sua cabeça e pudesse agora silenciar o seu coração, onde nós possamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nesse domingo, quando vamos partilhar da tua palavra e da meditação, da reflexão, que é o alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Agradecemos, Senhor, o privilégio da tua graça, agradecemos a tua misericórdia, agradecemos, Senhor, a esperança que restaura a nossa vida, Senhor, quando estamos
envoltos de tantos problemas e de tantas dificuldades, sejam elas espirituais, emocionais, psicológicas, sociais, financeiras. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está cuidando de nós, mesmo quando nós não sentimos isso. Mas o Senhor continua como nosso pastor, aquele que está a nos apacentar. Queremos, ó Deus, nessa hora orar por todos aqueles que estão doentes, que estão carentes da tua graça e da tua misericórdia, assim como nós. Mas, sobretudo, Senhor, queremos nos lembrar diante de ti daqueles que estão debaixo da doença do Covid-19. Oramos também por aqueles que estão a ser vacinados nesse momento. Rogamos, ó Pai, que essa vacina seja em prol do benefício desta humanidade e, sobretudo, Senhor, para que essa pandemia seja abrandada. Nós queremos agradecer-te nesse momento e rogar, Senhor, que o Senhor, pela tua misericórdia, mais uma vez, ilumine os nossos corações, abra os nossos ouvidos para que recebam tuas palavras e ensina-nos, Senhor, os teus mandamentos. Assim nós te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, hoje, continuando as meditações a respeito do Natal, agora especialmente do Natal, nós iremos meditar no Evangelho que escreveu o evangelista São Mateus. Então, se você tem uma Bíblia, então procure no Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, onde você poderá acompanhar a leitura que eu fizer em Mateus capítulo 2, de 1 a 12, do versículo 1 ao versículo 12. A minha versão é a versão revista e corrigida portuguesa, então siga comigo a leitura do Santo Evangelho. E nos diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se,
o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Até então, o versículo de número 12, que a palavra do Senhor seja iluminada pelo Espírito Santo. Nós dizemos assim porque cremos que o homem ele não tem nenhuma capacidade espiritual de falar se não for o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que ilumina a verdade desta palavra para que eu e você possamos percebê-la e possamos absorvê-la no nosso interior. Por isso que dizemos e pedimos a Deus que Ele nos ilumine. Ora bem, meus irmãos e minhas irmãs, somos hoje induzidos a nos tornar extremamente consumistas, como a maioria das pessoas que não podem resistir, por exemplo, às ofertas e às promoções comerciais. O espírito do Natal se confunde não apenas com a figura do Pai Natal, mas também com o estilo de vida que a sociedade de consumo tem nos imposto. É impressionante, por exemplo, quando nós vamos assistir um canal de televisão. A propaganda, não só na televisão, mas nos outros meios de comunicação, é tão variada que ficamos confusos quanto ao que nós iremos comer, quanto ao que iremos vestir, onde e com quem nós vamos fazer ou deveríamos fazer a consoada. É verdade que nessa época do ano, e especialmente com a pandemia, o nosso governo ele orientou a que nós pudéssemos tomar extremamente o cuidado com quem nós iríamos fazer o jantar de Natal. De fato, o Natal ele tem perdido o seu sentido. Quando nós damos extremo valor a essas questões que são mais periféricas, né, sobre comida, bebida, sobre aquisição de bens ou a compra de presentes ou qualquer outro fato ou outra causa que envolva o Natal, damos mais valor ao Natal, acabamos então por perceber que o Natal tem perdido o seu sentido verdadeiro. Todos os valores e princípios bíblicos, por exemplo, a história do Natal, os eventos que antecedem o nascimento, a encarnação de Deus, estão por ser esquecidos gradativamente. Mesmo debaixo da pandemia do Covid-19, antes do dia 25 de dezembro, os centros comerciais estavam abarrotados de gente para comprar presentes. Já se compra não pela necessidade apenas, mas sim por causa do desejo incontrolável que nós temos, por causa, naturalmente, das nossas paixões consumistas. Compramos incessantemente. Mas compramos, na maioria das vezes, compramos para descartar. Este século é o chamado século do descartável. Usamos e descartamos. Esse século é conhecido pela nossa realidade, onde as pessoas e as coisas acabaram perdendo os seus valores fundamentais. Não somente usamos as coisas,
mas também usamos as pessoas. E, por incrível que pareça, temos uma rapidez em usar e temos outra rapidez em descartar. Descartamos tão rapidamente quanto compramos. Em meio a essa situação, então, nós percebemos que há muitos que não sabem, estão enganados, ouviram falar sobre Natal, mas pensam que o Natal é uma criação da tradição cultural. Mas há cristãos verdadeiros, sim. Há cristãos verdadeiros que creem no milagre do Natal, no mistério da encarnação de Deus e o seu projeto eterno para salvar o homem. A pergunta que eu e você deveríamos fazer nessa tarde, especialmente, seria essa: até que ponto o Natal ele faz sentido na minha vida? E esse Natal não é o Natal da tradição cultural, da tradição comercial, mas é o Natal que foi um grande evento da humanidade naquela madrugada em Belém, quando nosso Senhor veio ao mundo. Até que ponto conseguimos perceber o sentido, o significado do verdadeiro Natal? Natal somente faz sentido, de fato, o Natal de Cristo, como nós queremos dizer, só faz sentido, de fato, quando nós estamos envolvidos realmente pela história e pelos princípios que essa história vai nos revelar. Por isso, nós precisamos resgatar alguns valores, alguns princípios que envolvem a encarnação de Deus. Quando dizemos que Deus se encarnou, o cristianismo é a única religião deste mundo todo que afirma que Deus veio na figura ou em carne, como nós dizemos, como nós afirmamos e como a Bíblia nos diz. O Natal ele não é também apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é possível sim viver o significado do Natal hoje na nossa vida. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas das perdas, das tristezas, da angústia, da falta de fé, da violência, é possível viver o princípio deste evento bíblico na nossa vida hoje. Portanto, eu gostaria que nós pudéssemos nos envolver com esse episódio que nós acabamos de ler aqui. Né? O texto que nós lemos nos relata a visita dos magos a Jerusalém na procura do rei Messias. Esses magos, que na verdade eram astrônomos, e por que não dizer astrólogos, porque seguiam e estudavam as estrelas, os astros, mas havia, na verdade, um estudo aprofundado naquela época, não somente ali, na região do Médio Oriente, mas, sobretudo, também no mundo todo, e nos diz a palavra de Deus aqui, o texto do Evangelho, que esses magos eram provenientes do Oriente. Então, nós percebemos que ali naquela região da Pérsia, ou um pouco mais ao extremo oriente, é que eram as origens desses homens que estudavam as estrelas. Eles sabiam e tinham conhecido a tradição judaica que haveria uma estrela que indicaria o nascimento do rei Messias esperado por Israel. Após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo,
e nós percebemos isso pelas narrativas dos evangelhos. Nós temos dois evangelhos que narram detalhadamente o nascimento do Senhor Jesus. Não é? Com mais detalhes, o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Mateus. Mas nós percebemos que tanto na narrativa de Lucas e na narrativa de Mateus, o Senhor Jesus recebeu vários visitantes. Ele não só recebe visitantes no estábulo, quando nasceu, naquela madrugada, como também, e é isso que nos diz o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 1 a 7, depois você pode verificar isso, ele nos conta que Maria deu à luz o seu filho, e naquela noite o nosso Senhor fora colocado numa manjedoura. Mas também o evangelista Mateus, como nós acabamos de ver aqui hoje, ele relata que esse momento especial, onde Jesus já não estava no estábulo, mas estava numa casa, é tanto que o versículo de número 11, por exemplo, do capítulo 2, nos diz aqui, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Então, Jesus estava já numa casa. Mas notem, meus irmãos, que então surgem esses magos, esses estudiosos, e estavam interessados em algo que para eles era essencial. Eles estavam a procurar onde havia nascido o rei dos judeus. É isso que nos diz o capítulo 2, versículo 1. Nos diz assim, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Estavam, na verdade, interessados com aquilo que era essencial. Estavam preocupados com a vinda de um rei. Estavam interessados em saber onde havia nascido o rei Messias. Sabem, é que esse também foi um dos focos da reforma protestante do século XVI. Os reformistas que promoveram inicialmente como a reforma, inicialmente como Martinho Lutero, como João Calvino e como outros, não é? John Knox, eles estavam também preocupados, interessados que a fé ela pudesse resplandecer algo que fosse único, que fosse singular, que fosse essencial. Eles não estavam preocupados com questões secundárias, com questões acessórias, com questões que poderiam ser dispensáveis. Por quê? Porque naquela época do século XVI, a igreja cristã ocidental ela estava perdida nos seus rumos, porque havia se preocupado tanto com questões secundárias que haviam se perdido na questão crucial da vida. Somente Cristo, então, para os reformadores ou reformistas, como também podemos dizer, somente Cristo deveria ser invocado, nominado, glorificado, sem acessórios, sem pompas, mas em sinceridade, sobretudo, sinceridade e simplicidade. Assim, eu e você podemos ser ensinados e podemos aprender com isso, a tomar essa mesma posição, a tomar esse mesmo estímulo quando nós falamos de fé. Devemos nos preocupar, sim, com aquilo que era essencial. E quando nós nos preocupamos com aquilo que é essencial, o Natal também acaba por ser celebrado assim.
não é apenas o Natal, mas todos os eventos que envolvem a fé cristã, nós devemos nos preocupar com aquilo que é essencial. Devemos nos interessar, sim, com aquilo que é crucial e não questões que são até dispensáveis, porque nós temos essa tendência. O ser humano tem essa tendência. E uma preocupação da verdadeira religião é, no meio de tanta diversidade, nos deter naquilo que é fundamental. Portanto, hoje nós vamos meditar sobre um tema importantíssimo para nós, que eu acabo por dar esse tema como a restauração da essência do verdadeiro Natal de Cristo. Não é o Natal do Pai Natal, ou o Natal da família, ou o Natal de uma igreja, ou de uma religião, mas o Natal de Cristo. Vamos aprender aqui, com esse episódio, no Evangelho de Mateus, como essa essência do Natal pode permear a nossa vida, dirigir a nossa vida, direcionar as nossas decisões, promover que possamos descobrir realmente a Deus. Então vamos ver como restaurar. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui olhando no texto bíblico. Em primeiro lugar, a essência do verdadeiro Natal nos leva a perceber que os sinais e os símbolos do Natal não devem nos desviar de Jesus. Vou repetir, que a essência do verdadeiro Natal nos conduz, nos leva a perceber que os sinais e símbolos que envolvem o Natal não devem nos desviar de Jesus. Notem bem o que nos diz, por exemplo, o capítulo 2, versículo 2. Neste próprio episódio, quando os magos chegam a Jerusalém, o versículo 2 nos diz assim: os magos perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Notem que a história no versículo 2, a pergunta feita pelos magos, é que eles haviam visto uma estrela desde o Oriente e haviam chegado para adorar o rei de Israel. Agora perceba que a estrela, na verdade, era um sinal. A estrela, na verdade, seria um instrumento, um meio pelo qual eles poderiam compreender que o rei havia chegado. E onde estava esse rei? Então, agora perceba, o sinal que leva a adorar aquele que é essencial. Eles não estavam a adorar a estrela. Eles não estavam à procura da estrela como um fim em si mesmo. Eles estavam a estudar os astros, e especialmente nesse caso, eles entendiam que essa estrela indicaria. Ela é um indicador. Ela não é um ponto final. Ela é um meio pelo qual eles vão encontrar o próprio Deus encarnado. Então, entendamos assim, o sinal é importante, os sinais de Deus são importantes, mas eles não são um fim em si mesmo, são apenas símbolos, são apenas sinais. Por exemplo, isso nos faz lembrar do sacramento do batismo. Quando nós vamos estudar a nossa doutrina bíblica, nós acabamos por entender o que é o sacramento do batismo. Segundo Santo Agostinho, o nosso teólogo do século IV, e especialmente para os ocidentais, o batismo para ele
ele dizia que era um sinal visível de uma graça invisível. O que possui poder e unção é a graça que é invisível, não o sinal que é visível. Embora o sinal seja para indicar, revelar, mostrar a mesma graça, não é o sinal que tem poder espiritual. Ele é apenas sinal. Ele é um sinal visível de algo que está por trás. Assim também aqueles magos acabaram por compreender isso. E os magos não adoram a estrela que os conduz, mas sim querem chegar até o menino para poder adorá-lo. Nisto, nós devemos fazer então uma aplicação muito importante, principalmente nos nossos dias. Centenas e centenas de pessoas hoje mudam a glória de Deus em imagem daquilo que se desvanece. A criatura, ela adora a criatura e não o Criador. A astrologia, o horóscopo, o esoterismo, a gnosiologia, são crenças, por exemplo, que partem do princípio que a criatura pode ser celebrada, adorada, venerada. Mas veja só o que o apóstolo Paulo, São Paulo, nos diz na carta aos Romanos. No capítulo 1, se você quiser gravar esse versículo ou esse texto, vale a pena. Romanos capítulo 1, Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 20 a versículo 23. Note o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis. Portanto, ou porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram, agora preste atenção, diz assim o texto, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, o ser humano, na sua capacidade, na sua natureza humana, ele sempre vai incorrer e sempre será inclinado a se apegar às coisas, aos ídolos, às coisas que são periféricas e não àquilo que é essencial. Nos apegamos ao sinal visível e esquecemos da graça invisível, porque somos pecadores. Mas os magos que foram a Jerusalém estavam completamente certos. Eles miraram-se na estrela para que através dela chegassem a adorar o Messias. O essencial não era a estrela, o essencial era quem ela indicava. Somos levados, então, hoje, e sempre fomos assim, pela troca de valores, uma tendência de trocar valores. Nos apegamos a objetos, a sinais, a amuletos, como se eles pudessem gerar uma certa proteção, um certo poder sobre nós. Por exemplo, em muitos lares, se você pode procurar, não sei se isso acontece com você, mas em muitos lares a Bíblia, por exemplo, ela está num determinado altar e está colocada em algum móvel como proteção, dando proteção ao lar, à casa, à família.
e geralmente aberta num salmo, onde o salmo, por exemplo, o Salmo 91, muitos pensam que o salmo, por estar aberto, ele tem certo poder de proteção. Pessoas, por exemplo, que são mais consagradas a Deus, elas não possuem maiores poderes especiais, poderes espirituais. Elas não são detentoras de determinada unção, determinado poder. Mesmo que elas sejam boas oradoras, eloquentes, mas elas não têm poder algum. Mas muita gente se liga a elas como se elas possuíssem algum poder, alguma bênção. Sacerdotes, bispos, pastores, líderes religiosos, por exemplo. Em última análise, eles podem ser considerados como canais de graça de Deus. Deus os usa, sim, como instrumentos, mas eles não têm poder algum. Não existe o homem mais ungido e mulher mais ungida ou menos ungido. A verdade, meus irmãos, é que existe muito esoterismo evangélico pairando neste ar. E há muitos que estão enganados. É verdade. Muitos estão enganados porque trocam o que é essencial pelo dispensável. Aquilo que é acessório é principal. Os sinais do Natal não devem nos desviar de Cristo. Seja a árvore do Natal, sejam os presentes, sejam quais acessórios possuirmos nesse Natal, o jantar de Natal, a família, o marido, ou seja lá o que for. Todos esses sinais, eles precisam enfocar, eles precisam direcionar a pessoa maravilhosa de Cristo, que é o nosso Senhor. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo e conduzir muitos à eternidade. Portanto, vamos fechar esse primeiro ponto, entendendo que precisamos então aprender a compreender os sinais. Os símbolos do Natal não devem nos desviar de Jesus. Pelo contrário, eles nos levam a conhecê-lo mais profundamente. Por isso, nem eu nem você, não devemos nos apegar ao coadjuvante, como dizemos, e sim com o protagonista da história. Muito bem, esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com os magos. O segundo ponto, em segundo lugar, que nós aprendemos aqui nesse episódio, é que para que nós possamos restaurar a essência do verdadeiro Natal, necessitamos de uma palavra fundamental, de discernimento. Discernimento para ver. Preste bem atenção no que eu estou a dizer. Discernimento para ver onde Cristo está a ser glorificado e onde ele não está a ser glorificado. Note bem o que está escrito aqui neste episódio do capítulo 2 de Mateus, nos versículos 7 e 8. É justamente quando Herodes toma a informação com os principais sacerdotes e então ele toma uma decisão. Veja só a decisão que Herodes toma. Versículo número 7 diz assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mas o versículo 12 diz: depois que eles adoraram, os magos adoraram o menino, diz o versículo 12: sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes,
partiram para a sua terra por outro caminho. A palavra dessa segunda parte dessa mensagem tem a ver com discernimento. E o que é discernir? Vamos definir bem o que é discernir. Discernir significa ter olhos críticos, ponderar coisas, pesar situações, estabelecer um tipo de julgamento interno, pessoal, sobre um determinado assunto ou sobre um determinado tema. Então, discernir é compreender, é entender na sua essência, na profundidade, é saber distinguir. Note que a narrativa aqui, nesse episódio, ele nos mostra que os estudiosos das estrelas, os magos, eles tiveram discernimento diante de uma proposta do rei Herodes. Isso foi fundamental no cumprimento do plano divino, no nascimento de Jesus e também nos seus dias posteriores. Estava em jogo, sim, não somente o nascimento de Nosso Senhor, mas também, se eles não fossem sensíveis à voz de Deus, estava em jogo a salvação que Cristo operaria na cruz e na sua ressurreição por nós. Estava em jogo a salvação de milhares e milhares de vidas. E se não fosse o discernimento destes magos, estava em jogo a morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Os magos, além de possuírem, então, senso crítico, eles demonstraram algo que precisamos aprender com eles, meus irmãos. É intimidade. Intimidade espiritual. Uma intimidade com Deus impressionante, para que não voltassem a Herodes, pois Herodes já havia planeado um projeto maligno para matar o menino. Mesmo que tivessem sido inquiridos pelo rei Herodes, eles ponderaram, discerniram, ouviram a voz, e o texto bíblico aqui nos diz que eles ouviram um direcionamento de um anjo do Senhor. Agora temos algumas aplicações a fazer a esse respeito. Uma das virtudes do cristão é o discernimento espiritual. A Bíblia já nos adverte, por exemplo, na primeira carta de João, apóstolo, no capítulo 4, versículo 1, ele nos diz assim: não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito. E Jesus, nosso Senhor, a ensinar no Sermão do Monte, ele diz assim no capítulo 7 de Mateus, versículo 15 a 23, que nós devemos nos acautelar, tomar cuidado com os falsos profetas que se apresentam disfarçados. Então, precisamos discernir, sem dúvida alguma, o certo do errado, o verdadeiro do falso, o mal do verdadeiramente bom. Hoje nós estamos a viver sem essa virtude especial. Nós percebemos que somos extremamente superficiais na nossa maneira de pensar ou de julgar ou de entender as coisas. Essa foi a resposta de Deus, por exemplo, quando disse a Salomão, e está isto registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 11, quando Salomão pede a Deus sabedoria. E então Deus se volta para ele e o texto bíblico diz assim, note bem, 1 Reis, capítulo 3, versículo 11. Pelo que Deus lhe disse a Salomão, porquanto pediste isto é, a sabedoria, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo.
Então, discernimento é algo fundamental na vida de todos nós. E, naturalmente, esse discernimento e o que agora nós acabamos de dar o nome de sabedoria, discernimento é o que o escritor de Eclesiastes nos chama a atenção quando escreve capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 5. Quem guardar o mandamento, diz aí, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Hoje estamos vivendo realmente um tempo de confusão religiosa. Basta alguém dizer que teve um encontro, por exemplo, tive um encontro com um anjo, que ele revelou verdades até então desconhecidas. Sabe o que vai acontecer? Estarão ali, perto desse homem ou dessa pessoa, determinadas pessoas para dar apoio e confirmar tal revelação. Mesmo que não tenham entendido absolutamente nada. Mas basta que isso ocorra. Muitos estão sendo levados, enganados pelo sentimento da superficialidade. Fala-se de amor, mas um amor que não se compromete. Fala-se de esperança, mas uma esperança que não toma atitudes práticas para tornar a esperança possível, real. Fala-se de fé, por exemplo. Como muita gente hoje diz que tem fé. Mas essa fé não é dinâmica, não é operosa, não resulta em boas obras. O Natal, sim, meus irmãos, ele é um estímulo para nossas boas obras, a viver em prol das pessoas. O Natal verdadeiro nos leva, então, a discernir como aqueles magos discerniram aquele rei nefasto, aquela proposta nefasta, nos leva a discernir que o Natal é Natal doação. Não é um Natal fantasioso, não é um Natal romântico, não é o Natal da música nos centros comerciais. O nosso tempo deve voltar-se, então, a ver nosso Senhor Jesus Cristo como o modelo da encarnação, a essência daquilo que precisávamos para a nossa salvação, que é eterna. E nós vemos isso em nosso Deus, o Deus da doação, o Deus da simplicidade. E precisamos, então, nos voltar para esse segundo tema, não é? Entendermos a necessidade de discernimento. Precisamos urgentemente pedir a Deus, todos os dias, esse espírito de discernimento, para que nossos filhos não sejam, por exemplo, ludibriados pelos falsos ensinos da sociedade, a filosofia ateia, agnóstica, que estamos tão acostumados a ver, seja nos canais, programas de televisão, a nos buscar ou a nos levar a nos tornar pessoas menos propensas a pensar, quantas vezes, e tudo em nome do amor. Discernimento é uma palavra-chave para discernir entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. Mas há um terceiro e último ponto que eu queria chamar a sua atenção. O terceiro ponto dessa mensagem é que nós precisamos restaurar a essência do verdadeiro Natal, preservando as atitudes que norteiam a nossa vida. Então, falamos de discernimento, falamos agora, então, da necessidade de preservar atitudes fundamentais da vida cristã. Veja o texto que nos diz, capítulo 2, versículo 9 a 11. O texto nos diz assim: tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos, ao encontrarem o menino, expressaram atitudes extremamente virtuosas. Vamos ver aqui quais são elas. Em primeiro lugar, eles manifestaram alegria. Alegraram-se com intenso júbilo. E quando falamos de alegria, estamos a dizer que a encarnação do Senhor nos traz à nossa memória a alegria que resulta da verdadeira compreensão do Evangelho que Deus veio buscar e salvar o ser humano. Foi a mesma alegria manifestada pelos pastores que receberam as boas novas dos anjos quando Jesus nasceu. É o que nos conta, por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 10, quando o anjo diz: não temais, portanto vos trago boas novas de grande alegria que o será para todo o povo. Também Lucas capítulo 2, versículo 20, nos diz: voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Meus irmãos, a alegria não é uma questão de momento. Alegria não é uma questão de, como muitos admitem, um estado de saciedade. A alegria de Cristo é um estado de espírito, é um estado de espírito devido a uma descoberta. A descoberta que Deus se tornou um ser humano para libertar-nos do pecado e da condenação eterna. A alegria é contraposta, por exemplo, ao que a sociedade fala sobre a alegria, a filosofia de hoje, por exemplo. Vivemos num mundo que troca a alegria da satisfação em Deus pela alegria efêmera, passageira, que se confunde com o prazer e especificamente que se confunde com a saciedade. Porque quando nós perguntamos, você é feliz? Nós estamos querendo saber se a pessoa ela está saciada, ela está satisfeita. Mas a felicidade que Cristo fala em Mateus 5, no seu Sermão do Monte, é tantas vezes incoerente aos valores humanos, pois essa felicidade, ela não significa saciedade. Quando o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurança significa felicidade. O Senhor Jesus diz: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, quando nós pensamos em alegria, devemos pensar no encontro com Deus, na descoberta de Deus. É a paz de Deus que vem ao nosso coração. É a alegria, hoje, por exemplo, a alegria do mundo é comparada a uma satisfação individual, sendo confundido com a satisfação das necessidades básicas. Quando se tem ou se alcança uma situação estável de vida, então muitos dizem que essa pessoa é feliz. Mas o intenso júbilo dos magos, esse intenso júbilo reflete uma realidade, a realidade que eles encontram em Cristo, aquele que é verdadeiramente divino. A alegria de descobrir Deus é a alegria perene que se mistura com a paz interior e a felicidade verdadeira. É o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, 26, 27. São Paulo nos diz assim: o mistério que estava oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os pagãos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje, meus irmãos, muitos não sabem o que é essa alegria. Essa alegria, ela é trocada porque tantos buscam alegria, como nós já dissemos, nos sinais, nas questões periféricas da fé. E digo especialmente para aqueles que estão envolvidos, por exemplo, pela fatalidade, tantas vezes, o estresse do mercado, as variações emocionais, o medo da pandemia, os problemas pessoais, os problemas interpessoais. E Cristo se torna apenas aquele que nasceu em Belém há 2000 anos atrás. Mas a verdade é que você pode até dizer assim, mas isso não é tão fácil. Eu diria que não é fácil quando você deposita a sua confiança em seus méritos, em suas conquistas pessoais. É verdade, é impossível conhecer a Deus quando nós nos posicionamos e damos valor aos nossos méritos. Porque diante de Deus não existe homem algum que possui qualquer mérito, qualquer merecimento de ser alvo do amor e do olhar de Deus. Mas quando nós entregamos os nossos corações e entendemos que eles estão chagados, feridos, e que não existe mérito nenhum da nossa parte para com Deus, até porque somos todos pecadores e temos essa tendência miserável em nosso coração, então nós começamos a compreender ou a aceitar ou viver essa alegria que está só a ser descoberta em Cristo, esperança da glória. A outra atitude dos magos é a adoração. Adoração que ela é envolvida por essa alegria manifesta emoção, mas a adoração reflete submissão. Eles entregaram, ofereceram presentes, como naquela época, símbolos da própria adoração, ouro, incenso e mirra. E eu gostaria de fazer essa última aplicação, chamando a atenção para a questão da adoração. Assim como eles se encheram de alegria, eles também adoraram. E atualmente nós estamos a ver uma confusão muito grande nessa área. Adorar a Deus, por exemplo, virou sinônimo de show, de assobios, de ovação, produção e marketing, cantoria, histeria tantas vezes. Mas a adoração não tem sido vista como submissão, sujeição, obediência aos mandamentos de Deus. Muitos pensam ir a uma reunião religiosa, cantar, louvar, mas posso também continuar a ser maledicente, posso manter negócios fraudulentos, sonegar impostos, desrespeitar a esposa, ser infiel no casamento e por aí vai. A pobreza na vida devocional das pessoas produz pobreza no serviço ao semelhante. Mas quando nós descobrimos o verdadeiro Deus, nós podemos compreender que Ele nos aceita a fim de que também possamos dar a Ele o arrependimento do nosso coração. Portanto, nessa tarde, noite, que nós estamos aqui já a encerrar essa mensagem, nós somos exortados aqui, nós aprendemos a ofertar do que temos de melhor
E o que temos de melhor é a gratidão a Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, nos voltamos não para que possamos pedir a Deus que Ele olhe por nós, mas nos dedicamos a Deus por gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós não fizemos nada, pelo contrário. Então, hoje, nós queremos aprender com este episódio. Nesses dias, nós somos, mais uma vez, apesar da crise econômica, da pandemia que nós estamos a atravessar, somos encorajados a mudar o conceito do Natal. Cabe a mim e a você, na experiência dos magos, desse episódio, dessa narrativa, nos colocarmos à disposição de Deus. Com certeza, Cristo não será encontrado nos grandes centros. Ele não será encontrado nos centros comerciais, nas lojas de grife. Cristo vai ser encontrado em atitudes simples que manifestem doação, solidariedade, simplicidade, mas, sobretudo, discernimento, mas, sobretudo, adoração e alegria singelas. Portanto, nós queremos agradecer a Deus por tão grande bênção. Nós estamos, então, a finalizar e nós desejamos que esta mensagem tenha sido um benefício à sua vida e edificação para o seu coração. Você tenha uma boa semana, que Deus o dirija, lhe dê paz, graça e paciência, mas, sobretudo, que o verdadeiro sentido do Natal se faça uma realidade na sua vida e na vida dos seus queridos. Deus abençoe. Nos vemos na quarta-feira, no estudo bíblico que estamos a oferecer sempre às 20h. Deus te abençoe e um bom restante de domingo para você e a sua família. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta noite, quando ouvimos a tua palavra e rogamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações e a edificar a nossa vida. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um daqueles que estão a assistir essa transmissão, mas que a tua graça se faça presente nos seus corações, enchendo-os de verdadeira alegria, submissão ao Senhor e adoração sinceras. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Então, uma boa noite, Deus nos abençoe e possamos nos ver novamente na quarta-feira. Um abraço e até lá.